Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de matemática da comunidade do ensino de potência. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos das funções de primeiro grau, onde a gente vai ver um pouco hoje sobre as funções específicas, que é a função identidade e a função linear. Antes disso, já lembro você, já seguiu a gente lá no Instagram, o @ensino de potência, então não perde tempo, segue lá, @ensino de potência. Então vamos lá, sem enrolação, pessoal, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai aprender sobre as funções específicas, que são a função linear e também a função identidade, e também vamos aprender a identificar o A e o B. Nós já temos uma noção, mas vamos aprender alguns casos específicos que costumam cair no Enem e geralmente vamos precisar. Então vamos lá. Outra coisa que também é importante é onde são aplicados esses assuntos. Pode ser aplicados na estatística, na geometria plana e espacial, mas de modo geral é isso. Então, sem enrolação, vamos para a nossa aula. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto dessa aula é o seguinte: a função linear. O que é a função linear? Quando nós temos uma função linear? Quando o b é igual a zero, temos que f de x é igual a x e essa é denominada função linear. O que era a nossa função de primeiro grau? A nossa função de primeiro grau era f de x igual a x mais b. Lembra lá da aula passada? Isso aqui é a nossa função de primeiro grau. O que acontece? Quando eu tenho esse cara aqui igual a zero, ou seja, b igual a zero, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que f de x vai ser igual a ax, ou seja, nós não vamos ter o elemento que é o coeficiente linear. Por esse motivo, nós temos a função linear, que é a função f de x é igual a x. Notem um fator importante. A nossa função linear, pelo fato de o b ser igual a zero, como nós já comentamos, ela vai cortar aqui na origem. Então, sempre a função linear ela corta aqui na origem, que é o ponto 0, 0. Como a gente pode observar nesse exemplo, nós temos f de x igual a 2x e ela corta aqui. Nós temos uma função crescente porque o nosso a é igual a 2, portanto é um a positivo. Já aqui nós temos um a igual a menos 8, temos que o b é igual a zero, por isso que ela corta aqui no nosso ponto da origem. E como aqui o nosso a é negativo, nós temos uma função decrescente. Então, basicamente, independente se é crescente, independente se é decrescente, sempre que nós temos o b igual a zero, nós estamos tratando de uma função linear, que é uma função que passa pela origem. Então, esse é um ponto muito importante. Sempre que você tiver uma função nessa circunstância, você sabe que é uma função linear. Outra função específica, que é um caso específico da própria função linear, é a função identidade. Na função identidade, o que nós temos? Quando o a é igual a 1, ou seja, quando o coeficiente angular é igual a 1 e o coeficiente linear é igual a zero, que é oriundo lá da nossa função linear, temos que f de x é igual a x, e essa é denominada função identidade. Mas por que é a função identidade? Porque o y, que é igual a f de x, vai ser igual ao x. Então, por exemplo, quando temos x igual a 1, eu vou ter 1 igual a y. Portanto, eu tenho que x é igual a 1 e y é igual a 1. Se eu tenho x igual a 2, eu vou ter que y é igual a 2. Se eu vou ter que x é igual a 3, eu vou ter que y é igual a 3. Por isso, essa é a nossa função identidade, certo? E como que a gente origina a função identidade? É simples. A nossa função de primeiro grau era x mais b, mas nesse caso o b ele é igual a zero e o a é igual a 1, ou seja, o nosso coeficiente linear é nulo e o coeficiente angular é o neutro, no caso é o valor 1. Então, eu vou ter f de x é igual a x. Então, a função identidade, sempre que a gente estiver tratando de função identidade, você sabe que f de x é igual a x. Outro ponto importante também, aqui a gente tem que ela passa na origem, e esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, uma vez que essa distância aqui é igual a essa distância. Aqui, por exemplo, eu posso ter 3 e aqui eu posso ter 3 também, que é um caso hipotético, um exemplo. Então, basicamente, essa angulação aqui, no caso, esse ângulo em relação ao eixo horizontal é de 45 graus. E, obviamente, o ângulo em relação ao eixo vertical também é de 45 graus. Daí, um ponto muito importante que você vai utilizar muito ao longo dos exercícios e que é muito cobrado no Enem é o seguinte, que é determinar a função. Então, eventualmente, você vai ter um gráfico, eventualmente, você vai ter um contexto, eventualmente, você vai ter uma tabela, um quadro, e você vai precisar definir qual que é a função de primeiro grau. Seja para o exercício cobrar a função de primeiro grau, seja para o exercício, de alguma forma, necessitar que você calcule a função de primeiro grau, e dessa forma você consegue resolver o exercício.
Então, eventualmente, vai ser necessário identificar a função de primeiro grau. Por isso, a gente separou aqui alguns casos onde você vai entender como calcular a função de primeiro grau e entendendo como calcular a função de primeiro grau, você vai ter mais facilidade e vai conseguir resolver esse exercício. Então, vamos lá. Seja uma função afim dada por f de x igual a x mais b, para determinarmos os coeficientes a e b, que é o coeficiente angular e o coeficiente linear, podem ser utilizados os seguintes dados. O gráfico da função, dois ou mais conjuntos de x e y, que é basicamente o que nós acabamos de listar. E aqui a gente vai ter, então, os nossos casos para você conseguir identificar a função. Então, a gente tem aqui o primeiro caso. O que eu quero encontrar? Se liga na dica, eu quero encontrar f de x igual a x mais b. Então, para eu encontrar a minha função, o que eu preciso fazer aqui? Aqui eu vou precisar definir quem é o a e quem é o b. Como eu faço isso? Primeiramente, lembra lá da nossa aula passada. O que o b faz? O b, ele corta o eixo vertical. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto que cruza o eixo vertical. Então, eu sei que esse cara aqui é o meu b. Então, eu já sei que o b é o quê? Que o b é igual a 5. Beleza, então. Qual que é a minha outra informação? A raiz. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o valor da raiz, certo? Então, nesse caso que a gente tem o valor que cruza o eixo vertical e o valor que cruza o eixo horizontal, que nesse caso aqui é a nossa raiz. E o que eu sei da raiz? Eu sei que a raiz, certo? A raiz é f de x igual a zero, certo? Quando tem f de x igual a zero, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a x mais b igual a zero. O x eu sei. O x aqui da minha raiz eu sei que é menos 7. O a eu ainda quero descobrir e o b eu já encontrei. Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter a, que multiplica menos 7 do x, mais 5 do b. Isso aqui é igual a zero. Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter 5 e esse menos 7 vai passar para a direita. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 7a, certo? O 7 multiplicou o a, passou para a direita, trocou o sinal. Logo, esse 7 vai passar dividindo. Então, a gente vai ter 5 dividido por 7, isso aqui é igual a. Sendo assim, a gente tem o nosso coeficiente angular, que é 5 sobre 7. Como são dois números primos, não dá para simplificar, mas agora a gente consegue definir a nossa função. A nossa função vai ser o quê? Vai ser f de x é igual a 5 sobre 7x mais 5. Essa aqui é a nossa função de primeiro grau desse nosso exemplo. Então, basicamente, quando o exercício passa para você as informações que cruzam o eixo vertical e que cruzam o eixo horizontal, você sabe que isso aqui é a raiz e você sabe que isso aqui é o b, sabendo que aqui nós temos a origem, tá? Muito cuidado, porque em alguns casos a gente tem pegadinhas. Mas sabendo que aqui é a origem, você sabe que aqui é o b, e sabendo B, sabendo a raiz, você consegue identificar a função. Então, esse é o nosso primeiro caso para você definir a função de primeiro grau. O nosso segundo caso também vem do gráfico, só que nesse caso, o exercício ele não passa informação que cruza o eixo vertical, nem que cruza o eixo horizontal. Mas o que a gente quer fazer? O mesmo objetivo, encontrar um f de x igual a x mais b, e queremos encontrar o nosso coeficiente angular e encontrar o coeficiente linear. O primeiro passo que a gente pode fazer aqui é encontrar o coeficiente angular através da seguinte forma. Eu vou ter que o coeficiente angular é y2 menos y1, que divide por x2 menos x1. Basicamente, o que você pega? Aqui você vai ter x2, y2, porque esse ponto está mais para a direita, então mais para a direita, esse aqui é o nosso segundo ponto. E aqui você vai ter x1, y1, que está mais para a esquerda. Então, com esses dois pontos, você consegue identificar o coeficiente linear. Então, nosso y2 é menos 4, certo? Menos 4. E o nosso y1 é 2, então menos 2. E aqui embaixo, o x2 é 1, então 1 menos. E o x1 é menos 2, então menos 2, certo? Como aqui eu tinha o sinal negativo, eu coloco entre parênteses para a gente não se confundir. Beleza, então, o que eu sei? Eu vou ter aqui menos 4 com menos 2 é menos 6, e aqui embaixo, menos com menos fica mais, 1 mais 2, 3. Menos 6 dividido por 3, isso aqui é menos 2. Então, temos aqui o nosso valor do coeficiente angular. Sabendo o valor do coeficiente angular, a gente pode pegar qualquer um desses dois pontos, certo? A gente pode pegar qualquer um desses dois pontos e com esse ponto nós conseguimos substituir na função e assim identificar qual que vai ser o valor de b. Então, vamos pegar o segundo ponto. Pegando o segundo ponto, o que a gente vai ter? Deixa eu pegar aqui outra cor. Se liga na dica. Eu vou ter menos 4, que é o y, vai ser igual a menos 2, que é o nosso a, que multiplica o x, que é 1, mais o b, certo? O que vamos ter então? Menos 4, menos 2 vezes 1 é menos 2, passa para a esquerda somando.
Então, menos 4 mais 2 é igual a B. Menos 4 mais 2 é menos 2, portanto, B é igual a menos 2. Se B vale menos 2, eu já sei a nossa função. A nossa função vai ser f de x é igual a menos 2x menos 2. Sendo assim, pessoal, quando o exercício não passa para você valor que cruza o eixo horizontal e valor que cruza o eixo vertical, e ele passa para você 2 pontos, você encontra primeiro o coeficiente angular através dessa forma, lembrando que o segundo ponto é sempre o que está mais para a direita, então você encontra o coeficiente angular. Aqui você pode notar que, como ele é negativo, ele já é um valor interessante, é um valor real, porque você tem uma reta inclinada para baixo, ou seja, uma reta decrescente, portanto, o A ele realmente tem que ser negativo. Então, encontrando o A, você pega qualquer um dos dois pontos. Se você tivesse pegado esse ponto aqui, você também deveria encontrar a mesma resposta e você encontraria a função. Então, basicamente, o passo é esse. Encontra o coeficiente angular, encontrou o coeficiente angular, você consegue depois encontrar o coeficiente linear. E o caso 3, pessoal, é o seguinte: quando o exercício ele não passa para você um gráfico, mas ele passa os pontos. Então, seja uma função f de x, que passe pelos pontos 1 e 5 e 3 e 7. Defina os seus coeficientes. O método é o mesmo. Como você pode observar, esse x aqui é menor do que esse. Portanto, esse é o x2. Sempre o maior é o x2. Então, x2, y2, x1, y1. Mesma coisa, a gente quer encontrar uma f de x, que é igual a x mais b. Então, vamos encontrar primeiro o a. O a vai ser o quê? y2 menos y1, que divide por x2 menos x1. O y2 é 7 e o y1 é 5. Então, 7 menos 5, que divide por x2, que é 3, e o x1, que é 1. 7 menos 5 é 2, 3 menos 1 é 2 também. 2 sobre 2 é igual a 1. Portanto, esse aqui é o nosso valor de A. Encontramos o valor de A, agora vamos encontrar o valor de B. Podemos pegar o segundo ponto, ou se quiser pegar o primeiro também dá certo. Então, vamos pegar o primeiro. Eu vou ter 5 igual ao A, que vale 1, que multiplica o x, que também é 1, mais o b que eu estou querendo descobrir. 1 vezes 1 é 1, então 5 menos 1 é igual ao b. 5 menos 1 é 4, portanto, 4 é igual ao nosso b. Sabendo que 4 é igual ao b, a gente consegue definir a função. Logo, f de x vai ser o quê? Vai ser x mais 4. Essa aqui é a nossa função que passa por esses dois pontos. Se você quiser ver se realmente é verdade, você pode substituir o valor de 3, 3 mais 4, 7, ou você pode substituir o valor de 1. 1 mais 4, 5. Então, realmente, fazendo a prova real, você encontra que está certo. Então, basicamente, são esses os nossos casos. Ou o exercício vai passar um gráfico que passa pela origem e passa pelo eixo vertical, ou ele vai dar um gráfico que tem dois pontos aleatórios, ou ele vai dar através do enunciado. E as formas de resolver geralmente vão ser essas. Você pode, eventualmente, fazer de alguma outra forma mais acelerada, dependendo da informação. Mas os casos padrões são esses, e a partir desses casos você consegue resolver qualquer exercício. Então, o que o exercício pode fazer? O exercício pode, eventualmente, misturar. Ele pode, por exemplo, passar o valor da raiz, e pode passar um valor aleatório, ele pode passar um valor aleatório e o valor de B. Então, você vai conseguir casar essas informações, e casando essas informações, você vai conseguir encontrar o B e o A. Então, é basicamente isso. A partir desses princípios, se ele misturar um pouquinho, você consegue resolver. Então, vamos lá, vamos resolver uns exercícios para praticar aquilo que a gente aprendeu e assim conseguir entender um pouco mais sobre esse assunto. O valor cobrado por uma corrida de táxi é calculado somando-se a bandeirada, um valor fixo, que é cobrado em qualquer corrida, a um valor variável, que depende da distância percorrida. Uma empresa de táxi cobra pela bandeirada o valor de R$ 4,50 para corridas de até 200 metros. É cobrada somente a bandeirada. E para corridas superiores a 200 metros, é cobrado um valor de 2 centavos para cada metro adicional percorrido. Para analisar o valor cobrado em real, em função da distância percorrida em metro, a empresa elaborou um gráfico com uma simulação para uma distância de 600 metros. O gráfico que apresenta o valor da corrida em real em função da distância percorrida em metro é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer que nós descobrimos qual que é o gráfico que atende a isso que foi descrito aqui. Então, a gente vai ter essa situação e nós queremos descobrir qual que é o gráfico que atende. Primeira coisa que eu sei é que até 200 metros é cobrado somente a bandeirada. E a bandeirada é um valor de R$ 4,50. Então, o que eu vou ter que descobrir? Eu vou ter que encontrar qual gráfico que até 200 metros a gente tem essa cobrança. Se a gente observar o A, ele já começa com uma inclinação. E isso está errado. Por quê? Porque até 200 metros é um valor fixo, ou seja, é um valor constante. É a função constante que a gente viu nas últimas aulas. Portanto, a A gente descarta.
A B é a mesma coisa, ele também tem uma variação, portanto a B a gente descarta. Já a C, a D e a E, nós temos realmente o valor constante até 200 metros, logo essas duas estão corretas. Beleza, então. A partir disso, nós podemos fazer de duas formas. Nós podemos encontrar a função ou nós podemos ir diretamente para o valor que é cobrado em 600 metros. Porque aqui eu tenho que é cobrado R$ 8,00, aqui eu tenho R$16,50 e aqui eu tenho R$12,50. Então, se eu identificar isso, sabendo que é uma função de primeiro grau, eu já consigo saber qual que é o valor. Eu já consigo saber qual que vai ser a função correta. Então, a gente tem duas formas: encontrar a função e encontrar o valor. Obviamente, a gente poderia encontrar a função e depois encontrar o valor. É uma forma, mas a gente pode diretamente encontrar o valor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar diretamente o valor porque fica mais fácil. Mas o ponto importante é a gente saber que aqui a gente tinha uma função linear constante e aqui nós temos uma função linear inclinada, certo? Com o coeficiente angular. Beleza, então. O que eu sei? Eu sei que até 200 metros é 4,50, certo? E os metros adicionais, metro adicional, cobram-se 2 centavos. De 600 a 200, quantos metros nós temos? Nós temos 400, porque 600 menos 200, 400. Então, são 400 metros adicionais que cobram-se 2 centavos. Então, vezes 0,02. 0,02 é 2 sobre 100. Então, vamos ter 4,5 mais 400, que multiplica 2 sobre 100. 2 sobre 100 eu consigo simplificar. Então, esses dois zeros simplificam com esses dois zeros. 4 vezes 2 é 8. Então, vamos ter 4,5 mais 8. 4 com 8 é 12, então isso aqui é 12,5. Se é 12,5 o valor cobrado para 600 metros, a alternativa correta é a D, porque aqui a gente tem 12,5. Portanto, a alternativa D. Então, assim, pessoal, é aquilo que a gente sempre comenta. Vai ter exercícios que você pode fazer de uma forma bem complexa e você pode resumir. Aqui você poderia encontrar a função de primeiro grau que representa esse gráfico, mas o meu objetivo com esse exercício é mostrar para você que nem sempre vai ser necessário. É importante que você tenha esse conhecimento, você consiga identificá-lo, mas você também tenha a maldade, digamos assim, para conseguir resolver mais rápido. Por quê? Porque o seu objetivo lá na hora da prova é resolver mais rápido. Então essa aqui é uma forma rápida de resolver esse exercício. Vamos resolver mais um exercício agora. Um exercício da UFPR. Para esvaziar um reservatório que contém 1.400 litros de água, é aberta uma torneira em sua base. Supondo que a vazão dessa torneira seja constante, igual a 22 litros por minuto, qual dos gráficos abaixo descreve a quantidade de água no reservatório em litros em função do tempo, em minutos, a partir do momento que a torneira é aberta? Então, o que o exercício quer saber? Esse aqui é um exercício que eu peguei o exercício da FPR, mas é um exercício bem típico do Enem, porque o Enem também cobra esse tipo de coisa. Como vocês podem ver lá no YouTube, eu postei recentemente um vídeo onde eu explico os assuntos que são frequentemente cobrados, e o Enem gosta muito de exercícios onde você vai ter lá um gráfico que você quer identificar. Eu peguei esse aqui porque esse aqui é um exemplo um pouquinho diferente na questão de interpretação, mas é o mesmo padrão, por isso que é um exercício bem interessante. Mas o ponto é o seguinte: o que acontece? Vocês concordam comigo que ele está esvaziando o reservatório, ou seja, o volume diminui, certo? O volume do reservatório vai diminuir. Se o volume diminui, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma função decrescente. Por quê? Porque o volume que está dentro do reservatório está diminuindo. Sendo assim, essa aqui cai fora e essa cai fora. Por quê? Porque aqui o volume está aumentando e aqui também. Nós sabemos que como o volume está saindo do reservatório, vai diminuir. Então a gente vai ter ou a A, ou a C, ou a E. Só que o grande ponto é o seguinte, só que aqui a gente tem o quê? A gente tem uma função de primeiro grau. Por quê? Porque é uma reta inclinada, é uma reta decrescente. E aqui ele fala que é uma vazão constante a 22 litros por minuto, ou seja, é uma inclinação da nossa reta de 22 litros por minuto. A cada minuto cai 22 litros. Então, o que a gente tem? A gente tem que isso aqui é uma função linear de coeficiente angular igual a 22. Sendo assim, a gente pode identificar que a E é a correta. Por quê? Porque é uma vazão constante. Aqui não é uma vazão constante, porque ele está saindo pouquinho, daí sai muito e diminui o volume. Aqui ele está saindo bastante e vai diminuindo. Aqui é o único que nós temos uma vazão constante. Então esse aqui é um exercício que caiu na UFPR, mas também é um exercício bem típico do Enem, por isso é muito importante a gente revisar esse tipo de assunto. Vamos resolver mais o exercício. Provedores de conteúdo postam anúncios de empresas em seus websites. O provedor A cobra 10 centavos por clique feito no anúncio, além do pagamento de uma taxa de contratação de R$ 50. O provedor B cobra uma taxa de contratação por anúncio mais atrativa, no valor de R$ 20, mais o valor por clique feito no anúncio.
Para o anúncio que receberá 100 cliques, o provedor B fixará uma proposta com o valor a ser cobrado por clique, de modo que venha a receber pelo menos o mesmo total que receberia o provedor A. O gerente do provedor B deve avaliar os valores por clique a serem fixados. O valor mínimo que o gerente de provedor B deverá escolher é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser o valor por clique que o provedor B vai fixar, certo? Então, é isso que a gente está buscando. O valor por clique do nosso provedor B. O que eu sei? Eu sei que o provedor A, a gente vai ter aqui uma função de primeiro grau. Por quê? Porque ele cobra um valor por clique mais uma taxa fixa. Isso é justamente uma função de primeiro grau. Esse cara aqui é o nosso B e esse cara aqui é o nosso coeficiente angular. Sempre que a gente tem algo por clique, por minuto, a gente sabe que isso é coeficiente angular. Sendo assim, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 0,1, que é o nosso 0,10, que multiplica o x é a quantidade de cliques, mais a taxa fixa, que é de 50. Já no provedor B, eu não sei quanto que é o coeficiente angular, que é o valor cobrado por clique, porque é justamente isso que a gente quer descobrir. Então, eu vou chamar de A, que multiplica x, mais a taxa fixa, que é de R$20, certo? O que eu quero? Eu quero que esse valor aqui seja igual a esse valor para quando nós temos 100 cliques. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, a gente substitui o 100 e a gente iguala as duas expressões. Assim, a gente consegue encontrar o A. Então, eu vou ter 0,1 vezes o 100 mais o 50. Isso vai ser A, que multiplica 100 mais o 20. 0,1 vezes 100 é 10. 10 mais 50, 60. 60 menos 20 é igual a 100. Ah, mas por que menos 20? Esse 20 que estava somando passou subtraindo. 60 menos 20 é 40. Então, a gente vai ter 40. Esse 100 passa dividindo. Então, a gente vai ter 100 dividindo. Isso aqui é igual a A. Sendo assim, o que eu vou ter? Esse 0 cancela com esse 0. 4 dividido por 10. 4 dividido por 10 é 0,4. Isso aqui é igual a A. Portanto, essa aqui é a nossa taxa, que no caso é a alternativa D. Então é basicamente isso, pessoal. O Enem também pode cobrar exercícios como esse, onde ele faz com que você encontre duas funções, você iguala essas duas funções para você encontrar, por exemplo, o coeficiente angular, não necessitando de um gráfico, não necessitando de outras informações. Você pode, através também de equação de primeiro grau, encontrar o seu A, que é o caso aqui desse exercício. E para finalizar aqui o nosso exercício dessa aula, o slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema de ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida, e o valor de multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se a queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base nessa situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser o número de acidentes esperados em 2018. Então, é isso que a gente está buscando. Só que o que o exercício fala? O exercício fala que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Então, o que aconteceu de 2014 para 2015 vai se manter até lá em 2018, pelo menos, certo? Então, é isso que a gente tem como definição. O que eu sei? Como isso vai ter uma redução e vai ser mantida, eu sei que isso vai ser escrito por uma função de primeiro grau. Então, pode ser escrito por uma função de primeiro grau. Então, o que eu posso fazer? Eu vou encontrar um y igual a x mais b. Eu posso encontrar quem é o a e quem é o b. Depois, substituir x igual a 2018. Substituindo x igual a 2018, eu vou encontrar quanto que é o y, que é justamente o número de acidentes que eu estou querendo descobrir. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu sei que 2014 e 2015 são os meus valores de x e também eu sei aqui que isso aqui é y e isso aqui é y. Então, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar o a, encontrar o b e depois eu consigo substituir na nossa função. Então, o que o a vai ser? Eu posso chamar isso aqui de x2 e y2, então esse aqui é x2 e isso aqui é y2, e aqui x1 e y1. Então, x1 e y1. Então, o que eu sei? Eu sei que y2 é 850, então 850 menos 900, e isso divide pelo quê? Divide por 2015 menos 2014. Então, 2015
menos 2014. O que eu sei? 850 menos 900, isso é menos 50. 2015 menos 2014 é 1. Então, eu sei o quê? Eu sei que o meu A é igual a menos 50. Sabendo que o A é igual a menos 50, para encontrar o B, eu posso substituir qualquer um dos pontos. Então, eu vou substituir o x2. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 850 é igual a menos 50, que é o nosso A, que multiplica 2015 mais o B, certo? Então, eu tenho aqui o meu B. Então, eu poderia fazer essa multiplicação, só que vai ser um valor muito grande. Se eu fizer essa multiplicação, vai ser muito trabalhoso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso deixar esses valores e simplificar depois. Então, eu vou ter 850 mais 50, porque passou para o outro lado, trocou o sinal, 50 vezes 2015. Isso aqui é igual a B. Feito isso, eu posso encontrar minha função. Eu sei que minha função vai ser y igual a menos 50x mais o B, que é 850, que soma com 50 vezes 2015. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir x igual a 2018 para encontrar qual que vai ser o nosso y. Então, o que vamos ter? Vamos ter menos 50 vezes 2018 mais 850 mais 50 vezes 2015. Notem o seguinte, notem a grande sacada desse exercício. Por que eu não fiz a conta? Porque aqui eu tenho menos 50 vezes 2018 e aqui mais 50 vezes 2015. Eu posso pegar menos 2018 e somar com 2015, vai dar 3. Então, eu vou ter menos 50 na frente, menos 50, que multiplica 3. Por quê? Menos 50 vezes 2018, mais 50 vezes 2015. Esse cara subtraindo esse, no caso, 2015 menos 2018, fica menos 3. Então, no caso, vai ficar o negativo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 50 vezes 3, mais 850. Menos 50 vezes 3, isso é menos 150, mais 850. Menos 150 mais 850, isso vai ser 800, isso vai ser 700. Então, 700 é a nossa resposta, que no caso é a alternativa D. Então, basicamente aqui, pessoal, muitas pessoas se assustariam, tentariam fazer de uma outra forma muito mais trabalhosa, até essa questão aqui dessa conta. Muitas pessoas saem fazendo essa conta. Só que aqui, como a gente aprende no nosso curso, esse tipo de conta você pode economizar, não é necessário você fazer. E economizando essas contas, você vai ter muito mais facilidade e vai ter muito mais praticidade para fazer a prova. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa última aula de funções de primeiro grau. Na próxima aula, a gente vai entrar no assunto de equações de segundo grau. Só que não se desesperem, ao longo de várias aulas do nosso curso, nós vamos revisar e fazer várias coisas de funções de primeiro grau para você sempre estar revisando e vendo esse assunto. Então é isso, pessoal. Esse é o final de mais uma aula aqui do nosso curso de matemática para o Enem de 2022. Todas as nossas revisões estão na descrição, no link da nossa playlist. Então aproveita, assista todas as aulas que com certeza a sua preparação vai ser muito boa para o Enem de 2022. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim a gente possa continuar ajudando você, e aproveite os nossos e-books que estão com preços super acessíveis e com certeza vão ajudar muito você a ficar mais perto da aprovação. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram Bons Estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.